Boa tarde, meu nome é Thaís Oliveira. Boa tarde, meu nome é Johnny Mello. Nós somos acadêmicos do 7º semestre do curso de Medicina da Universidade de Santo Amaro e vamos apresentar parcialmente o trabalho de conclusão de curso de título Detecção de anticorpos IgG anti-estrongiloides utilizando o antígeno heterólogo em pacientes com artrite reumatoide, desenvolvido sob orientação do professor Dr. Marcelo Corral com financiamento pelo CNPq. Esse é o nosso sumário. Nós dividimos a nossa apresentação em introdução e metodologia, tendo em vista que é uma apresentação parcial. Na nossa introdução, nós vamos apresentar o Strongyloides stercoralis, a artrite reumatoide, e na metodologia a gente vai falar um pouco sobre o desenho do nosso estudo e da sorologia para a estrongiloidíase. Iniciando a introdução e contextualização do nosso tema, o parasita em questão é o Strongyloides stercoralis. Esse termo stercoralis significa vida livre e remete a uma fase do ciclo de vida desse parasita que acontece no meio ambiente. Ele é um nematóide intestinal, ou seja, um verme cilíndrico não segmentado que apresenta distribuição mundial. Estima-se que cerca de 600 milhões de pessoas estão infectadas atualmente por esse parasita. No Brasil, é muito importante estudar na área de saúde pública esse parasita porque o clima fornece condições favoráveis de solo, temperatura e também de umidade que são essenciais para o desenvolvimento do parasita. Nos indivíduos imunocompetentes, em quase 50% dos casos, evoluem para uma parasitose crônica assintomática. E quando há sintomas, eles são direcionados às regiões do organismo em que esse parasita realiza sua trajetória. No caso, seria o trato gastrointestinal, com sintomas de diarreia, vômito, náusea e dor abdominal, e também na região pulmonar, com a chamada pneumonite eosinofílica, que evolui com tosse, emagrecimento, entre outros sintomas. No caso dos pacientes imunossuprimidos, principalmente aqueles que estão em corticoterapia com os glicocorticoides, existe uma inibição da resposta imune mediada por linfócitos, e isso pode acarretar na evolução desses quadros assintomáticos para uma síndrome de hiperinfecção, que seria um aumento no número de larvas do parasita nesses órgãos em que ele já nessas áreas do organismo em que ele já normalmente transita, o trato gastrointestinal e o pulmão, ou também para formas de doença disseminada, que é quando há um aumento desses parasitas, porém eles migram para áreas em que eles não são encontrados normalmente, como o cérebro e as meninges. A infecção pode ocorrer por penetração ativa, que é quando a larva na forma infectante penetra seja por mucosa ou pela pele do hospedeiro, ou pela forma de autoinfecção, que é quando a larva já está dentro do organismo do hospedeiro e ela realiza ovoposição. Esses ovos vão eclodir e continuar sua evolução até a forma de larva infectante, e ela pode vir a penetrar novamente, seja pela parede do intestino ou por estar localizada próxima à região anal. O diagnóstico padrão Moro dessa parasitose é realizado pelo parasitológico, que consiste na visualização por microscopia desses parasitas na forma larvária no material de fezes. Porém, devido a uma liberação irregular e também pela baixa quantidade de parasitas nesse material, torna-se um diagnóstico difícil. Então, os pesquisadores da área começaram a investigar e desenvolver outras metodologias que fossem utilizadas nesse diagnóstico. E dentre elas, a gente pode destacar o diagnóstico sorológico, no caso, o ELISA, que é o ensaio imunoenzimático ligado à enzima, e tem como objetivo identificar os anticorpos produzidos pelo hospedeiro contra esse parasita. No caso, ele se destaca por especificidade, sensibilidade, entre outras características. A gente adicionou no slide a imagem da placa que é utilizada para fazer esse exame, o ELISA. Por fim, o tratamento da estrongiloidíase é preferencialmente realizado com a ivermectina, que é um antiparasitário, e ela vai agir nos canais de cloro que estão presentes tanto no sistema nervoso quanto nas células musculares desse parasita. Quando ela se liga nesses canais, ocorre a paralisia e também morte desses parasitas. Então, o ciclo de vida não vai se perpetuar. Agora que nós explicamos os estrongiloides, vamos apresentar a artrite reumatoide.
que é uma doença crônica, autoimune, sistêmica, que envolve principalmente articulações periféricas. E elas produzem lesões que são mediadas por citocinas, quimiocinas e metaloproteases. Essas articulações periféricas, como os punhos, por exemplo, encontram-se simetricamente inflamadas e quase sempre resultando em destruição progressiva dessas estruturas articulares. Esses pacientes também geralmente acompanham com sintomas sistêmicos, como cardiopatias, pneumopatias e etc. Falando então sobre a epidemiologia dessa doença, é mais prevalente no sexo feminino, começa aí por volta da sexta década de vida, possui mais em regiões urbanas do que em regiões rurais e é setentrional, ou seja, mais prevalente em áreas ao norte do nosso planeta. Falando nessa prevalência, os estudos eles diferem, variam entre 0,4% a 1,3% de toda a população mundial. Quanto aos sintomas, eles são muito heterogêneos e para facilitar a gente dividiu em sintomas iniciais e sintomas de um mais prolongados e insuficientemente tratados. Quanto aos sintomas iniciais, o paciente ele pode cursar com fadiga, sintomas análogos a uma gripe, articulações sensíveis, inchadas e a famosa rigidez matinal, né? Que pode durar minutos ou até horas assim que o paciente acorda. Agora, se não tratado suficientemente, aí o quadro clínico do paciente pode ficar muito mais complexo, com manifestações sistêmicas graves, comprometimento pulmonar, hematológico, até desalinhamento articular, perda dessa amplitude, né, do movimento, erosão óssea e vai ocasionando muitas implicações na vida social do paciente e etc. Quanto aos fatores de risco ambientais, a literatura fala uma série de fatores de risco, só que nós trouxemos 4 dos mais citados. Nós temos o tabagismo, que é o principal, temos obesidade, hormônios sexuais, quando desregulados, e alguns fármacos, como alguns antibióticos, né? E alguns outros fármacos que são utilizados para reposição hormonal também. Quanto ao diagnóstico, graças a Deus, nós temos relativamente um arsenal grande de ferramentas para não só diagnosticar, mas para acompanhar essa patologia também. Nós temos os critérios clínicos, que eu vou falar mais à frente, e esses 2 primeiros, o fator reumatoide sérico e o NTCP, são anticorpos que estão aumentados na presença da artrite reumatoide, sendo o fator reumatoide um pouco menos sensível, né, um pouco menos utilizado para períodos iniciais da doença, e o NCCP é mais utilizado e mais preciso na porção inicial da doença por conta da citrulinização, né, que é um processo que ocorre com a arginina aí dentro das articulações das pessoas. O VHS e o PCR são métodos de indicação de inflamação, né, que serve também para monitorar o benefício do tratamento, mas são protocolos totalmente diferentes. Um fala sobre velocidade de hemossedimentação e outro é um método quantitativo. E as radiografias, que servem não só para analisar o nível de comprometimento articular, mas também para planejar cirurgias, né? Que existem cirurgias para artrite reumatoide quando todos os outros tratamentos não são suficientes. Voltando, então, nos critérios clínicos, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ancorada aí pela Academia Americana de Reumatologia, ela fala que podemos diagnosticar artrite reumatoide se o paciente tiver 4 dos 7 critérios descritos, né? E isso por no mínimo 6 semanas. E dentro desses critérios nós temos rigidez articular matinal, artrite por pelo menos 3 áreas articulares e etc, né? Agora, falando do tratamento, nós temos tratamentos não farmacológicos e também farmacológicos, né? Os tratamentos não farmacológicos, nós temos a cessação tabágica, né? O controle da nutrição desse paciente, a melhora da qualidade do sono e, muito importante, a proteção articular, porque é uma doença que já, por natureza, gera um processo inflamatório. Caso o paciente lese essas articulações, piora mais ainda o quadro do paciente. Falando das medidas farmacológicas, nós temos os famosos antimetabólitos, né, o metotrexato. Nós temos alguns agentes biológicos, como TNF, corticoides, anti-inflamatórios não esteroidais. Lembrando que esses últimos, eles não servem para pausar ou retroceder a doença em si, mas eles servem muito para controlar nível de inflamação, dor e qualidade de vida do paciente. Os corticoides a gente grifou ali para falar mais à frente um detalhe que ele tem especificamente com estrongeloides. Quanto à justificativa do nosso trabalho, esses pacientes em uso de fármaco imunossupressor para o tratamento da artrite reumatoide, principalmente os glicocorticoides, têm se destacado como um grupo de interesse para o estudo dessa evolução daquele quadro de doença
crônica assintomática para a doença grave e disseminada. Isso ocorre porque os glicocorticoides produzem um metabólito que é muito similar à equidizona, que é um hormônio que atua, um hormônio essencial na ovoposição dos vermes fêmeas e também na transformação para a larva na forma infectante. É importante utilizar os antígenos heterólogos porque eles aumentam a sensibilidade e a especificidade do teste e isso permite uma identificação mais precisa para o manejo clínico. Portanto, diagnosticar precocemente a estrongiloidíase nesses portadores de artrite reumatoide é essencial para um tratamento efetivo. Para a nossa hipótese, nós acreditamos que a sorologia dos pacientes com artrite reumatoide que estejam em utilização da corticoterapia apresentará mais reatividade para a estrongiloidíase do que a do grupo controle. Lembrando que o grupo controle são os não portadores da doença. O nosso objetivo geral é realizar o imunodiagnóstico da estrongiloidíase utilizando esses antígenos no soro de pacientes que já têm um diagnóstico prévio da artrite reumatoide. E o nosso objetivo específico é correlacionar os resultados positivos encontrados com a utilização de corticoides por parte desses pacientes. Quanto ao desenho do nosso estudo, é um estudo retrospectivo a partir das amostras de soro previamente coletadas e gentilmente cedidas pelo Dr. Luiz Nalli, da nossa universidade, e a amostragem serão realizadas sorologias para 100 pacientes com diagnóstico de artrite reumatoide e sem amostras de pacientes saudáveis que não são portadores da doença. Quanto aos nossos critérios de inclusão, no grupo de estudo em si, serão utilizadas amostras de pacientes com o diagnóstico clínico da artrite reumatoide e idade entre 18 e 50 anos. Já no grupo controle, serão utilizadas amostras de pacientes sem qualquer outra doença que necessite do tratamento envolvendo corticoterapia. O nosso critério de exclusão engloba aqueles pacientes que possuem diagnóstico de outras patologias. Quanto aos riscos, é importante destacar a disponibilização dos dados, que é minimizada pelo termo de compromisso e confidencialidade que foi assinado por todos os pesquisadores envolvidos na pesquisa. E quanto aos benefícios, é importante destacar a obtenção de maiores informações sobre esse assunto, o que beneficiaria a população em geral, e também a disseminação de conhecimento. Aqui chegamos numa parte muito importante da nossa metodologia, que é a obtenção dos antígenos e a caracterização deles. Para a obtenção dos antígenos, a gente vai utilizar amostras de estrongeloides venezuelenses, que também foram gentilmente cedidos pela doutora Fabiana Martins, que é uma pesquisadora do Laboratório de Investigação Médica da USP, laboratório número 6. E a preparação do antígeno passa por um rigoroso protocolo que vai desde a sua suspensão e suplementação até o resultado do sobrenadante, que dá origem à fração de membrana que nós utilizamos para a pesquisa. E a caracterização desses antígenos serve para avaliar a concentração proteica, que é uma técnica muito antiga, descrita por Lore em 1951. Essa técnica é muito importante para avaliar a qualidade dos nossos antígenos e determinar se houve algum erro de armazenamento, de manejo ou algo do gênero. Paralelamente a esse processo, será realizada a eletroforese em gel de poliacrilamida, que é basicamente para determinar o perfil de bandas e assim avaliar a pureza dos antígenos. A técnica do ELISA será realizada de acordo com Corral et al. Nesse protocolo, as placas de poliestireno vão ser sensibilizadas por um período de 16 horas com 10 mg por ml das diferentes frações antigênicas obtidas. A partir daí, serão adicionados os soros padrão negativo e positivo, que representariam o grupo controle, e também os soros testes diluídos, que seriam as amostras desses pacientes com artrite reumatoide. Em seguida, será realizada a incubação a 37 graus por um período de 45 minutos, seguida de uma lavagem com tampão PBS. Agora que esse complexo antígeno-anticorpo foi formado, a gente precisa preparar ele para a leitura. Para isso é adicionado um conjugado que é chamado de anti-IgG humano fração FC, que é marcado com peroxidase nessa solução PBS. Após 45 minutos a 37 graus, é adicionado 100 ml de um reagente homogênico chamado TMB, que é o tetrametilbenzidina, que é um composto incolor, só que ele fica azul na presença de peroxidase. Aí, para isso, faz um protocolo de ausência de luz por 6 minutos, e essa reação é interrompida com ácido sulfúrico. A partir disso, a gente já está apto a fazer a leitura pelo ELISA, né, com comprimento de onda de 450 nanômetros.
Quanto à análise de dados, os valores de parâmetro para o diagnóstico serão produzidos através da construção da curva ROC. As análises estatísticas vão ser realizadas utilizando o software GraphPad Prism 8.0 e o intervalo de confiança considerado será de P menor do que 0.05. Sobre os aspectos éticos, nosso projeto de pesquisa foi submetido à Comissão de Ética e Pesquisa da nossa universidade e foi aprovado sobre o parecer 6.523.777. E as nossas normas de biossegurança seguem os critérios descritos por Mineu et al. Em 2005 e também pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Eles juntos discorrem detalhadamente cada etapa, né, de barreiras primárias, secundárias, equipamentos obrigatórios e níveis de segurança. Aqui estão as nossas referências, o senhor pode entrar para avaliar elas, e muito obrigado pela atenção do senhor.